Dia, pessoal. É um passa álcool, tira a máscara, né? Muita informação, ainda mais de manhã cedo, né? Então, primeira ceia do ano de 2022 e a gente já com o privilégio de poder estar aqui reunido como igreja, desfrutando desse momento juntos, né? E quando estava pensando sobre o que a gente poderia conversar e refletir acerca da palavra de Deus hoje, né? Estava pensando muito sobre a questão da ceia, né? Que é totalmente relacionada a Cristo, a quem Ele é e ao que Ele realizou através de sua própria vida em prol de cada um de nós, né? E sempre que a gente olha para Jesus, além de entender Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente tem pleno de que em Cristo a gente tem o pleno modelo de caráter, né, a ser seguido, a ser imitado para nós como cristãos, né? Então, eu queria falar hoje sobre um desses aspectos que a gente enxerga de forma bem clara no caráter de Cristo, que é importantíssimo a gente reproduzir nas nossas vidas como discípulos, né, como aqueles que creem em Cristo. Hoje a gente vai falar um pouco então sobre como, sendo cristãos, a gente tem um chamado a exercer, a praticar a humildade através das... A gente vê isso em Cristo, né? E pensando nisso, eu queria que a gente observasse um trecho que está lá em Filipenses. Mas, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Filipenses aí, eu acho que é bem importante a gente contextualizar um pouquinho da carta, só para a gente conseguir assimilar um pouco melhor o que o trecho pode nos ensinar, né? Filipenses, então, foi um livro escrito por Paulo, lá por volta de 60 depois de Cristo, mais ou menos. Provavelmente no período final do aprisionamento que ele está vivenciando lá em Roma, né? É uma carta que é destinada a um povo, de certa forma, próspero, né? Porque a massiva maioria dos cidadãos de Filipos era cidadão romano, né? Então, desfrutava de alguns privilégios da época por ser cidadão romano. Tinha um pouco mais de acesso à cultura, a letras, enfim, era um povo privilegiado. E se a gente pudesse resumir essa carta que Paulo escreve aos Filipenses em uma mensagem, aquela do parágrafo curtinho, né, para a gente lembrar e gravar no nosso coração, basicamente a mensagem central da carta é um desafio aos filipenses para que eles continuassem a viver o Evangelho de forma tão intensa que a sua mensagem continuasse a se intensificar e se expandir ao seu redor, né? Então, Paulo basicamente está chamando eles a viver o Evangelho intensamente, acima das outras coisas, colocando Cristo como centro, se desafiando, então, a imitar Cristo como modelo, né? Isso a gente vê, no geral, aí dos 4 capítulos de Filipenses. A gente entendendo um pouco essa passadinha rápida por Filipenses, aí eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias, então, em Filipenses capítulo 2. E com base nesse trecho, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre um dos desafios, objetivos que a gente tem como ser cristão, que é buscar ser humilde e imitar a humildade de Cristo na prática das nossas vidas, certo? Então, Filipenses 2, nós vamos ler do 1 ao 11, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o trecho. Filipenses 2, verso 1, vai dizer o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque, mais uma vez, estamos aqui reunidos como tua igreja em um novo ano que se inicia. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que a gente tem de poder conhecer o teu Filho e entender a obra redentora de Cristo acerca das nossas vidas, Pai. Te pedimos agora que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, tornando o nosso entendimento sujeito a Ti, Pai, para que possamos assimilar os desafios que a Tua palavra venha nos trazer, Senhor. Então, que possamos ter ouvidos atentos, coração ensinável, para entender o que o Senhor tem a nos desafiar, Senhor, através desse trecho como igreja. É isso que te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, é um trecho bem bonito, né? É um dos textos que eu mais tenho carinho assim nas Escrituras, né? Eu não falo mais gostar porque o cara gosta da Bíblia inteira, né? Mas enfim, esse é um trecho que sempre toca bastante o meu coração e é um trecho que evidencia bastante a questão de Cristo como Deus, como Todo-Poderoso, ou na posição de poder desfrutar de todas essas coisas. E mesmo assim, escolhendo ser humilde, né, a ponto de vir como uma criatura, né, como alguém que ele havia participado da criação, passando por tudo aquilo que nós passamos, pagando o preço que era necessário ser pago para que a gente pudesse ter um relacionamento restaurado com o Pai e acesso a Ele de novo, de forma humilde, né, diferente de toda a lógica que a gente pensa quando imagina como seria o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, andando entre nós na Terra. Primeira coisa que o trecho evidencia, pessoal, que Paulo é muito sábio e inspirado ao descrever, é que uma vida alicerçada em Cristo, uma vida que tem Jesus como base, né, esse Cristo, exemplo de humildade, vai desfrutar, né, naturalmente, de união como corpo com os irmãos e de uma postura humilde nas atitudes, nas decisões, no caráter. Logo no início, a gente vê que Paulo vai começar falando sobre os privilégios que os cristãos têm, ou os privilégios dos quais eles usufruem graças a Cristo, né? Graças a Cristo, nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus, a gente pode desfrutar também de comunhão com os irmãos, de experimentar essa união, e tudo isso somente por meio de Cristo, somente através dele. O apóstolo vai seguir, né, esse pedacinho do trecho, não deixando os leitores sem direção, né, porque a princípio a gente olha nos primeiros versos ali, Paulo vai dizer, né, que se por estarmos em Cristo a gente tem alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, são coisas que a gente tem e usufrui por estar em Cristo, ele desafia eles a completar a alegria dele como apóstolo, como alguém que os ensinou, indo além, né? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, e nada disso por ambição egoísta, mas para humildemente se considerar inferiores àqueles que estão ao seu redor. Olhando para o mundo aí fora, é algo extremamente contra a cultura, né? A gente primeiro olha para um Cristo que é contra o padrão cultural, né? Porque a gente vê o Filho de Deus Todo-Poderoso escolhendo vir em forma humilde e se relacionando com a criação numa postura totalmente acessível, e a gente vê nós, como seus discípulos, recebendo o desafio de viver debaixo do mesmo padrão, debaixo das mesmas características, com o consolo de que temos Cristo como exemplo plenamente revelado do que a gente deve fazer, do como a gente deve proceder, do como a gente tem que ser. Uma pequena pausa aqui. A gente entendeu muito o desafio que Paulo faz a essa comunidade no sentido de desfrutar dessa união em Cristo, humildemente, que eles têm,
de pensar em Cristo como seu padrão, na palavra como direção. E isso segue para nós até hoje. Hoje, 2022, dia 9 de janeiro, como comunidade, a gente segue tendo o mesmo desafio de manter um modo de pensar inspirado em Cristo, nas Escrituras, de manter união dentro da comunidade, com base alicerçada em Jesus, de demonstrar o Evangelho através desse relacionamento sustentado por Cristo. Soa como loucura, né? Se a gente parar para observar todo esse desafio sem Jesus na equação, é totalmente fora do... Porque a gente olha aí fora e entende que o mundo aponta para uma direção totalmente diferente, que pensa no próprio bem-estar, no próprio benefício, no próprio ganho, no próprio conforto, nas coisas totalmente voltadas para si. Em Cristo, a gente é desafiado a almejar o bem-estar do outro antes do meu, o sucesso do outro de forma alegre, contente, para que ele se dê bem. A gente é desafiado também a pensar não só no nosso bem-estar, não só nas coisas que nos satisfazem, mas principalmente no bem-estar, nas coisas que são boas para aproximar as pessoas que estão ao nosso redor de Deus. Para nós, como conhecedores da mensagem do Evangelho, que acordamos todo dia sabendo que estamos sendo restaurados por Cristo, minuto após minuto, é um desafio que tem que ser encarado com intensidade. A gente não pode querer dizer, não pode professar ser cristão, querendo encarar a vida de outra forma, com outra postura que não essa. Porque o nosso Senhor encarou a vida assim. A gente não está recebendo um desafio de Cristo como algo que Ele não praticou, como algo que Ele não viveu, como uma coisa que Ele não fez. Cristo viveu isso da maneira mais intensa e íntegra possível, para dar o exemplo, para dar a direção, a chegar do ponto que, como comunidade, como cristãos, a gente tem a direção a seguir, os caminhos a dar, de forma humilde. E um dia como hoje é algo que me deixa sempre um pouco constrangido, quando eu venho fazer parte da ceia, junto com vocês. Porque eu não sei como é para vocês, mas para mim, pelo menos, eu tenho uma tendência bem pecaminosa e humana de muitas vezes ser arrogante, de não escolher uma postura humilde nas coisas que eu faço, de não pensar muitas vezes no bem-estar do próximo antes do meu, de não pensar no impacto que as minhas atitudes, que as minhas escolhas, que as minhas palavras podem ter na vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí, quando eu chego num dia de ceia, assim como agora, e paro para pensar em Jesus, avaliando a minha vida, o meu coração e as minhas atitudes comparadas às do meu mestre, às do meu Senhor, muitas vezes eu sinto vergonha. Quase sempre eu sinto vergonha, porque eu vejo que tem muito a ser restaurado dentro do meu coração. Meu único motivo de orgulho, meu único motivo de alegria, deveria ser Cristo Jesus e a graça redentora que eu recebo nele. E muitas vezes a minha alegria, a minha felicidade, o meu coração está em outras coisas totalmente diferentes a isso. Acaba sendo vazio, pessoal. Porque quando a gente professa Cristo, diz ser discípulo de Cristo, diz ter Cristo como padrão ideal, mas vive como todo mundo vive como se isso não fosse algo radical que transformou as nossas vidas, muitas vezes o comportamento, a atitude natural não vai ser expressar algo parecido com o que Cristo fez por nós. E aí, se a gente se conforma a esse padrão, qual tem sido a nossa relevância para o reino? Qual tem sido o nosso ensino para as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus? O que a nossa vida tem feito para aproximar aqueles que estão ao nosso redor de Jesus, quando vivemos uma postura diferente dessa humildade que Cristo nos ensinou a viver? Tem algumas perguntas muito importantes que cabem a nós nesses primeiros 4 versículos. O quanto nossas vidas têm expressado algo parecido, porque eu sei que igual é impossível,
mas algo parecido com a humildade que a gente enxerga em Cristo. Eu estou relendo os evangelhos agora no início do ano, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não vejo Jesus subir no pedestal para falar com os discípulos dele. E é uma coisa que toda semana eu tenho tendência e vontade de fazer, quando surge aquela oportunidade de dar uma moral, sabe? Dizer assim, não, aqui o negócio está errado, aqui a coisa tá feia. Eu vou ter que tirar um tempo aqui para dar uma esculachada, né? Cristo tinha discípulos difíceis, caras complicados de lidar. Eu mesmo dou uns petelecos em Pedro toda vez que eu leio qualquer evangelho, né? Porque o cara era intenso. Mas Cristo está sempre preocupado com aproximar o coração deles de Deus. Cristo está sempre preocupado em conduzir eles a uma vida que depende do Senhor. Cristo está sempre preocupado em apresentar o reino para esses discípulos. Quantas nossas vidas têm expressado algo parecido com a humildade que a gente vê em Cristo? Quanto nossa família, quanto nossa comunidade, né, quanto aquilo que a gente é como ser, tem expressado dessa humildade a ponto de a gente ser do bom e agradável perfume de Cristo e do Evangelho. Sempre é importante a gente avaliar de forma sincera o nosso coração, de maneira que a gente reconheça que precisa ser transformado. Eu olho para essas coisas e entendo que Cristo tem que continuar restaurando a minha vida. Eu não vou me vitimizar também de dizer, coitado, orgulhoso, arrogante que sou, que jaz aqui num corpinho que precisa emagrecer e talvez dar uma recauchutada, né? Não, a gente tem esperança. A gente olha para Cristo, a gente vê um caminho. A gente tem a palavra de Deus que é desafio para nós. E Cristo quer esse coração disposto. A gente sabe que Ele entende das nossas limitações. Então precisamos ser dispostos também a essa humildade, que é contra a nossa cultura, que é contra a raiz pecaminosa do nosso ser, que é algo radical, porta fora. Mas precisamos exercitar o nosso coração a ponto de conseguir praticar essas coisas. E Paulo, lá para a galera de Filipos, já estava dizendo isso. Ele já estava dizendo assim, completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar. Não achem que vocês vão inventar a roda. Olhem para as Escrituras. Olhem para o que Cristo fez. Andem no mesmo amor. Esse amor de Jesus que reconciliou a vida de vocês com Deus, que transformou o que vocês são. Tenham profunda compaixão e uma só atitude. Não falem vocês por vocês. Que Cristo fale através da vida de vocês. Sim, Ele nos deu talentos, nos deu dons, nos deu capacidades, mas Ele sempre vai ser melhor do que nós, gente. Então, que a gente possa apresentar esse Cristo para as pessoas. Não para a nossa glória, não para a nossa satisfação, mas porque é o que nos transformou. É o que nos fez ter outra perspectiva. E Paulo vai continuar no trecho falando cada vez mais sobre isso, sobre como Cristo é o exemplo máximo de humildade que a gente vai encontrar. Dos versos 5 ao 11, ele vai expressar isso de forma bem legal, provavelmente citando um cântico que era muito conhecido entre o pessoal ali da igreja, né? E nessa parte do trecho a gente pode observar que, mesmo sendo Deus, Jesus não considerou isso como algo que devia apegar-se. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e se tornou semelhante à sua própria criação. Ele veio como homem, e veio como homem servo. E sendo encontrado nessa forma, ele se humilhou e foi obediente até morte, e morte de cruz. Por esses motivos que o Pai exaltou o Filho na mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome para ele, para que todos saibam e reconheçam acerca da autoridade de Jesus, para que todos possam confessar que Ele é Senhor e Salvador. Não foi por nada que o Pai exaltou Jesus à mais alta posição.
Foi justamente por quem Jesus é. A gente não pode desvencilhar da nossa vida, pessoal, daquilo que a gente tem expresso, esse Cristo. A gente, como igreja, tem que transparecer esse Jesus. Nós, como cristãos, temos que transparecer esse Cristo. E sempre que eu penso nisso, eu também me sinto extremamente desafiado. Porque quando a gente olha para Cristo e para como ele agiu e reagiu diante de todas as situações pelas quais ele passou, a gente entende que realmente nada se compara a esse Jesus. Eu, olhando e observando os evangelhos, inúmeras vezes teria resetado toda a criação, se eu fosse o Criador, né? Ó, não estão me obedecendo. Estala os dedos, começa tudo de novo, vamos fazer um projeto certinho, vamos fazer um homem que tem essa história de decidir e de escolher, mas que quando entende obedece, não fica recaindo. Né? Ou quando foi humilhado, ou quando foi colocado a duras penas, né? Pensar assim, não, eu vou fazer uma criação que, se eu aparecer como homem aqui, não me trate dessa forma de novo, porque aqui eles pegaram pesado, eles exageraram. Graças a Jesus, ele não é como nós. Limitado. Dependente desse amor próprio que muitas vezes nos coloca em inúmeras ciladas. E se Jesus foi humilde a esse ponto, pessoal, se a gente enxerga claramente em Cristo esse padrão de humildade, por que a gente escolhe um modo de vida alheio a essas coisas de vez em quando? Na vida de Cristo, a gente vê todas as coisas as quais Deus desafia o homem a fazer aplicadas ao máximo. Né? A gente olha lá para a lei, para o Velho Testamento, e a gente vê em Cristo a evidência máxima do cumprir de todas essas coisas. E em momento algum a gente vê Jesus se vangloriando de ser o cara que está acima da carne seca por estar conseguindo cumprir o padrão perfeito de Deus. Pelo contrário. Ele fez isso por amor a nós, para que a gente pudesse ter relacionamento restaurado. A gente sabe que precisa viver humildade, a gente sabe que tem um modelo perfeito a ser seguido, o nosso Senhor Jesus. Por que muitas vezes a gente não escolhe esse caminho? É importante a gente parar para avaliar essas coisas. Por que muitas vezes a gente escolhe não ser humilde como Cristo foi e abraça outras questões? Por prazer pessoal, por conforto, por sonhos, muitas vezes, que não são alinhados ao reino de Deus e às Escrituras, por desejos que muitas vezes a gente permite que vençam, muitas vezes, o que o Espírito Santo nos propõe e deixa a carne sobrepor. Quais são as coisas que nos afastam do desafio de viver e expressar essa humildade similar à que a gente vê em Jesus? É importante pensar e refletir sobre essas coisas também, porque, como cristãos, sabemos que temos esse chamado à humildade e temos claramente o padrão a ser imitado. Então, a gente não pode ignorar simplesmente isso e pensar que vamos conseguir viver um cristianismo 2.0. Né? Jesus é perfeito, as Escrituras estão plenamente reveladas, a gente sabe, nos padrões ético-morais, qual é a vontade plena de Deus para as nossas vidas. A gente tem que domar o nosso coração e ir na direção disso. Por mais que muitas vezes possa ser bem difícil, ou um combate muitas vezes bem árduo. Mas é necessário encarar por amor a Deus. Só para a gente retomar, então, um pouquinho do que a gente conversou até agora no trecho, com base em Filipenses capítulo 2, dos versos de 1 a 11, a gente deu uma discutida, deu uma conversada sobre o privilégio que a gente tem como discípulo de Jesus de ter o compromisso a ser humilde como ele foi, né, imitando esse padrão exposto por Cristo. Porque graças a Jesus e graças a esse padrão que ele demonstrou através da vida dele, a gente também pode usufruir de uma vida verdadeira com Deus, com propósito, e podendo desfrutar da união que a gente tem no corpo. Para que isso seja possível, pessoal, é necessário a gente imitar Cristo
antes e acima de qualquer coisa. Exercendo e vivendo um cristianismo que tem Jesus Cristo como real Senhor do que somos. No que esse texto implica de forma prática com a nossa rotina, então? Depois que a gente para refletir nisso, é bem importante a gente sempre lembrar, todo dia, quando levantamos da nossa cama, que se temos vida graças a Cristo. Se não fosse Jesus, a gente não estaria desfrutando de motivação, de comunhão com Deus, de repreensão por meio do Espírito. E isso é bênção. A gente tem que saber que muitas vezes quando o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos coloca que estamos errados ou desagradando a Deus ou de maneira alheia como Deus quer que vivamos, temos que considerar como bênção, como graça. A gente pode também, graças a Cristo, desfrutar de afeição e compaixão do Senhor para conosco. Se não fosse Jesus, não era possível. São esses os motivos pelos quais a gente tem que se incentivar a imitar Jesus, né? O trecho coloca essa sequência lógica. Ele fala, tudo que vocês têm graças a Cristo. Se não fosse Cristo, vocês não teriam essas coisas. Por isso que Cristo tem que ser o exemplo máximo de vocês. A gente tem que tentar amar como Cristo amou. A gente tem que viver em unidade como igreja. A gente precisa ser humilde nos nossos relacionamentos. É do nosso interesse cuidar uns dos outros. Imitar a Cristo tem que ser nosso objetivo central, porque nele a gente tem o exemplo máximo de amor, caráter, conduta e humildade. E são por essas coisas que Deus exaltou o nome de Cristo acima de todo o nome. Sendo assim, Cristo tem que ser a máxima autoridade sobre as nossas vidas. E isso vai acontecer através das nossas ações. A gente vai escolher estar debaixo da autoridade de Cristo, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Quando tivermos de dar glórias, através de instruir nas Escrituras, através de se relacionar com os irmãos, através de ouvir o Espírito Santo e de conviver com as autoridades que Cristo permite que tenhamos. É por isso que em Cristo a gente tem um padrão bem claro, pessoal. Para nessas coisas a gente poder ter direção, saber por onde ir e como vai. O trecho deixa isso super claro para nós. Qual que é o desafio prático para nós, olhando para essas coisas? Acho que o que eu tenho feito, pelo menos agora nesse início de ano, que é algo que eu sempre paro um pouquinho para fazer, é investir um tempo no meu relacionamento com Deus, no meu tempo sozinho com Deus, avaliando o meu coração, principalmente no que diz respeito a orgulho e presunção. Aqueles comportamentos que eu tenho de estimação, aquelas coisas que parecem meio intocáveis, sabe? Aquelas coisas que muitas vezes a gente escolhe a máxima de Deus, ou que a gente considera vital nas nossas vidas. Investir um tempo avaliando essas coisas, pensando no quanto disso não é orgulho, no quanto disso não é engano, e pedir direção de Deus no que diz respeito a mudar. E lembrando sempre que o privilégio que a gente tem como cristão é saber que diante de Deus a gente vive sem máscaras, né? Não tem como a gente esconder nada diante do nosso Senhor, então também não tem porquê viver pensando que a gente consegue, né? Então investe um tempo no teu quarto de escuta, no teu tempo devocional, avaliando teu coração, coloca ele diante de Deus, porque ele já te conhece plenamente, né? E que a gente tenha disposição e perseverança que vem do Senhor para conseguir mudar essas coisas, tendo uma postura mais humilde, assim como a do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Deus amado, somos muito gratos porque sempre que olhamos para as Escrituras entendemos que o Teu amor transbordou por nós, Pai. Desde os momentos em que, como criação, a gente mais Te decepcionou, o Senhor ali já estava nos amando e nos dando acesso a Ti através do Teu plano maravilhoso, através da mensagem do Evangelho, Senhor. Que possamos estar vivendo cientes dessa perspectiva, Pai. Que possamos estar
motivados a entregar e a viver com o coração totalmente sujeito a Ti, porque sabemos dessas coisas. Que nos momentos de aflição, que nos momentos de dificuldade, Senhor, possamos lembrar do Teu amor e que nos momentos que a gente tem de luta contra a carne, Pai, possamos olhar para Ti e ver, Senhor, o que Tu fez, como Tu tratou, como Tu reagiu, como Tu expressou quando Tu estava aqui conosco, Senhor. Que possamos em Ti, Jesus, ter o exemplo máximo de conduta e de caráter, Senhor, em tudo que a gente for fazer. Nos dá um coração disposto a ser humilde, Pai, a estar aceitando as Escrituras, a estar vivendo de forma coerente com elas e a estar se alinhando, Senhor, ao mais próximo, ao mais parecido possível do que a gente vê em Ti. Cuida, Senhor, porque muitas vezes a gente é obstinado, muitas vezes o nosso coração é duro. Então, trabalha de maneira que a gente possa viver a fim de Te agradar. E usa nisso, Senhor, a vida dos irmãos que estão ao nosso redor, as situações, a Bíblia, Senhor, e que possamos entender o Teu falar conosco para que sejamos realmente transformados por Ti, Senhor, em tudo que a gente faz. É isso que Te pedimos, Pai, e Te colocamos como igreja, em nome de Cristo. Amém, Senhor.